Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Com muito prazer, estamos iniciando mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias deste grande santo, lá da Espanha, São José Maria Escrivá, canonizado por São João Paulo II, fundador do movimento Opus Dei, que se empenha pela santificação de cada um que se abraça nessa vocação maravilhosa como cristão, como cristã, no meio do mundo, do trabalho, da família, dos estudos, no cotidiano. Por isso, São João Paulo II o chamou de santo do dia a dia, santo do cotidiano. E é muito bom estar com você diariamente, fazendo essa reflexão. Se é a primeira vez que você está conosco, seja muito bem-vindo. Se você sempre está conosco, que alegria estarmos juntos mais uma vez, assim, sentados em torno do Senhor, alimentados pelo seu amor. Nós já estamos na 11ª homilia de São José Maria Escrivá. Acolhemos a você que está nos acompanhando através das redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você também nos ouvindo através do Spotify. Abraçamos com muito carinho a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá. O nosso abraço a você, ouvinte da Rádio do Bem, Cultura FM 102.1, conosco de segunda a sábado, de segunda a sexta, nas noites da Rádio Cultura, a partir das 8h30 da noite. E aos sábados, mais cedo, às 4 da tarde. Quero aproveitar para mandar um abraço muito carinhoso a dois amigos, irmãos, que soube nesses dias, que acompanham também Amigos de Deus sempre que possível. Um abraço para você, querido Dário. Um abraço para você, Mileno, também, povo bom de Quixadá, empresários da cidade de Quixadá, que acompanham o programa Amigos de Deus. E você? Você costuma ouvir como o Amigos de Deus? Na sua casa, no seu trabalho, com seus amigos, sozinho no seu quarto, no seu carro? Então, mande para nós uma mensagem de áudio, uma mensagem de texto para o WhatsApp da Rádio Cultura. 88 é o código de área, 998378192. 88 é o código de área, 998378192. Abraço a você que nos acompanha pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio. Esse conteúdo à sua disposição sempre a partir das 7 da noite, pelo YouTube, pelo Facebook da Paróquia de Santo Antônio. Meu irmão, minha irmã, vamos rezar? Estamos iniciando a 11ª homilia de São José Maria. Já tivemos no episódio anterior a introdução e agora vamos começar a primeira sequência dessa homilia, intitulada O Exemplo de Cristo. Serão 2 episódios e você já está sabendo, se acompanhou o episódio de ontem, que o tema aqui é a pureza, a castidade. O livro Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá, nos motiva a ter uma vida de virtude. Você sabe o que é a virtude? É uma constante e boa atitude. Uma constante e boa atitude é o contrário do vício. É uma virtude. O vício é uma constante e má atitude. Você está acostumado a fazer o que não presta. Você é viciado. Você é virtuoso quando você constantemente faz o bem. Então, São José Maria vai nos mostrando o que é uma vida boa, uma vida de gente boa. E nós nascemos no mundo não para qualquer coisa à toa, mas para sermos gente boa. E gente boa é gente virtuosa, é gente prudente, gente justa, gente que consegue passar pelas dificuldades sem perder a serenidade, pessoas fortes e pessoas também que têm autodomínio, pessoas equilibradas, pessoas que têm a moderação, que têm a temperança. E dentro disso, ele está falando da castidade, da pureza de coração. Vamos rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação.
por Cristo Senhor nosso. Amém. Continue em oração conosco. Pedimos para que o Senhor nos atraia cada vez mais até Ele e nos ensine como viver nessa proximidade com Ele, nos libertando de todo erro, nos levando a uma vida pura, uma vida justa, uma vida perfeita no amor. Vamos rezar. Senhor, a Ti que desejo ir. O que te peço ainda é que digas como alcançar-te. Se nos abandonas, perecemos. Mas Tu não nos abandonas, porque és o sumo bem, a quem todos encontram quando retamente te procuram. Ensina-me, pois, a procurar-te. Liberta-me do erro. Faze que, na minha busca, nada que não seja Tu apresente-se em meu caminho. Pois visto ser verdade que a ninguém mais desejo senão a Ti, faze, eu te suplico, que eu possa encontrar-te. Mas se ainda subsiste em mim algum desejo vão, despoja-me dele. Purifica-me, Tu mesmo, e torna-me capaz de Te ver. Permite-me, enquanto tiver de conduzir e levar este meu corpo, que eu seja puro, magnânimo, justo e prudente, perfeito, amante e conhecedor de Tua sabedoria. Torna-me digno da Tua morada e que possa, assim, vir a habitar no Teu beatíssimo reino. Assim seja, assim seja. Se você tudo isto deseja, diga comigo, meu irmão, assim seja. Se você deseja tudo isto também, estar nessa intimidade com o Senhor, vivendo o bem, diga amém, amém, amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. 11ª homilia de São José Maria Escrivá. Por que verão a Deus? Primeira parte da sequência, o exemplo de Cristo. Abra bem o seu coração, escuta São José Maria Escrivá nos falar. Ao longo da sua vida terrena, Jesus Cristo, nosso Senhor, foi coberto de impropérios. Foi maltratado de todas as maneiras possíveis. Estais lembrados? Propalam que se comporta como um revoltoso e afirmam que está endemoniado. Noutra ocasião, interpretam mal as manifestações do seu amor infinito e taxam-no de amigo de pecadores. Mais tarde, a ele que é a penitência e a temperança, lançam-lhe em rosto que frequenta a mesa dos ricos. Também o chamam depreciativamente filho do trabalhador, do carpinteiro, como se fosse uma injúria. Permite que o apostrofem como bebedor e comilão. Deixa que o acusem de tudo, menos de que não é casto. Tapou-lhes a boca nisso, porque quer que nós conservemos esse exemplo sem sombras. Um modelo maravilhoso de pureza, de limpeza, de luz, de amor, que sabe queimar o mundo inteiro para o purificar. Eu gosto de me referir à santa pureza, contemplando sempre a conduta de nosso Senhor, porque
pôs de manifesto uma grande delicadeza nesta virtude. Reparai no que nos relata São João quando Jesus, cansado do caminho, se sentou sobre o bocal do poço. Recolhei os olhos da alma e revivei devagar essa cena. Jesus Cristo, perfeito Deus, perfeito homem, está fatigado por causa da caminhada e do trabalho apostólico. Como talvez vos tenha acontecido alguma vez a vós, que acabais exaustos, porque não aguentais mais. É comovente observar o mestre esgotado. Além disso, tem fome. Os discípulos foram ao povoado vizinho buscar alguma coisa que comer e tem sede. Mas, mais do que a fadiga do corpo, consome-o a sede de almas. Por isso, quando chega a samaritana, aquela mulher pecadora, o coração sacerdotal de Cristo lança-se diligente a recuperar a ovelha perdida. Esquece o cansaço, a fome e a sede. Achava-se o Senhor ocupado naquela grande obra de caridade, quando os apóstolos voltaram da cidade e admiraram-se de que falasse a sós com uma mulher. Que cuidado! Que amor à virtude encantadora da santa pureza, que nos ajuda a ser mais fortes, mais rijos, mais fecundos, mais capazes de trabalhar por Deus, mais capazes de todas as coisas grandes. Meu irmão, minha irmã, o caminho será sempre contemplar o exemplo de Cristo. São José Maria Escrivá nos recorda muito isso durante as suas homilias, fez isso na introdução desta 11ª homilia. Quem acompanhou o episódio de ontem lembra que ele já começou lembrando o modelo de todos os cristãos é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é para nós modelo de todas as virtudes, é claro, modelo também dessa virtude, como nós ouvimos no episódio anterior, indispensável, essencial, tão necessária para que possamos ver a Deus, ter intimidade com Deus, ter proximidade com Deus, ver a Deus nessa limitação desta vida e um dia ver a Deus face a face. Jesus é para mim e para você modelo de castidade também. É isso que nós precisamos entender neste episódio de hoje. E aqui veja que interessante, olha que riqueza São José Maria traz para nós. Com muito talento, não é? Procurando nos fazer ver o quanto Jesus, modelo para todos nós, tinha um zelo com relação à pureza, com relação à castidade. São José Maria começa esse trecho de hoje, da sua 11ª homilia, lembrando o quanto Jesus foi difamado, o quanto trataram mal a Jesus, falaram mal de Jesus de todas as maneiras. E aqui ele vai lembrando algumas dessas situações, de maus tratos, de comentários maldosos com relação a Jesus. Chamaram de revoltoso, que era um revoltado político, disseram que era endemoniado, amigo de pecadores. Veja a lista aqui, que tudo isso está no Evangelho. Ele vai citando trechos do Evangelho que você pode ir conferindo um por um. Por exemplo, dizem que ele era um endemoniado, você pode conferir, Mateus 11, versículo 18, e assim por diante. Que era um frequentador da mesa dos ricos, que era amigo dos pecadores. Até uma coisa boa, para dizer que ele era filho de José, São José Maria disse que eles diziam, é o filho do trabalhador, como se quisessem menosprezar Jesus. Essa interpretação aqui que São José Maria vai trazendo, como se fosse uma injúria. Agora presta bem atenção, olha que interessante esse entendimento aqui que São José Maria nos traz.
Ele diz o seguinte: Jesus deixou que o acusassem de tudo, menos de que ele não era casto. Você já tinha pensado nisso? Veja as luzes que Deus manda para os santos, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Você já tinha pensado nisso? Na lista, dos insultos com relação a Jesus, nunca ninguém duvidou da sua pureza, da sua castidade. Por exemplo, não tem, ele anda aí se envolvendo com as mulheres, alguma coisa desse tipo, né? Ele vive se aproximando de mulheres casadas, coisas assim. Ele tem relacionamentos estranhos, né, com crianças, com jovens, com outros homens. Não, não tem. Endemoniado, amigo de pecador, beberrão, comilão, tem de tudo. Mas São José Maria diz que como que Jesus tapou-lhes a boca nisso. Era uma forma de Jesus dizendo, olha, isso aqui não pode nem de longe ser uma suspeita. Para que eu e você, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo nesta tarde de sábado na Rádio Cultura, para que você que está acompanhando através da internet, não importa o dia, o horário, para que nós conservássemos esse seu exemplo sem sombras, de nenhuma dúvida. Jesus é para mim e para você. Claro que tudo isso que a gente falou de insultos não tinha um fundamento, mas você percebe a importância que São José Maria vê no exemplo que Jesus queria passar para nós de castidade. Ele não deixa nem uma mínima brecha para que alguém fale alguma coisa desse tipo com ele. Para que o exemplo que ele ofereceria para nós fosse de pureza, de limpeza, de luz, de amor, capaz de queimar o mundo inteiro para o purificar. Você concorda comigo? Uma pessoa pura de coração, ela toca o coração da gente. Quando você vê uma pessoa sem maldade. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo das crianças. As crianças bem pequenas. O que é uma das coisas que mais nos toca? É a pureza das crianças. A pureza. A falta de malícia. A criança, eu estou falando daquela criança que não foi contaminada ainda, porque tem menino que já virou sem vergonha, né? De tanto ouvir o que não presta, de ver o que não presta. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as nossas crianças. Mas aquela criança que não foi contaminada, aquela criança propriamente dita, ela é pura. Não existe maldade, não existe malícia no olhar, no falar, no pensar. Agora, essa pureza, esta limpeza, esta luz das crianças precisa haver em mim e você também. Você lembra quando Jesus fala, por exemplo, assim, aquele que não for como uma criança não entrará no reino dos céus. A gente podia traduzir assim, aquele que não tiver a pureza, a castidade de uma criança, não vai ver Deus, não verá a Deus. Felizes são as crianças porque verão a Deus. Esse testemunho, esse modelo de pureza, de limpeza, de luz, de um amor que não é contaminado, por isso é um amor que abrasa, que queima, foi o exemplo de Cristo. É o exemplo de Cristo para mim e para você. E para exemplificar, São José Maria traz um episódio onde Jesus poderia ter metido os pés pelas mãos, mas a maneira como Jesus se comportou é realmente exemplar. Porque passou pureza, equilíbrio e nem de longe nada de malícia, nada de maldade. É aquela cena de Jesus com a samaritana, que é descrita aqui por São José Maria de uma forma tão linda, onde ele vai trazer esse exemplo da santa pureza que nós podemos ver na conduta de nosso Senhor. Então ele cita aquela ocasião em que Jesus estava muito cansado e se sentou ali à beira do poço. É bonito ouvir São José Maria descrevendo a vida de Jesus, como
ele realmente entrou na nossa vida. Você já ficou muito cansado de trabalhar alguma vez? Pois é, Jesus experimentou o seu cansaço. Jesus experimentou o meu cansaço. Deus se permitiu ficar cansado para que o nosso cansaço, sendo por ele experimentado, fosse por ele também aliviado. E aqui São José Maria, embora não seja esse o assunto, ele vai falando sobre isso. Ele vai fazendo essa descrição bonita do Verbo encarnado, de Jesus que abraça a nossa realidade. Vai nos fazendo reviver devagar aquela cena onde ele vai mostrando para nós Jesus perfeito Deus e perfeito homem, Deus encarnado, cansado da caminhada. Ou seja, Jesus não andava nem de carro, nem de moto, né? Nem de cavalo, andava a pé, ia levando os seus também, ia caminhando, caminhava longas estradas, e ele estava cansado de caminhar, cansado também do trabalho apostólico, de falar, de tocar, de curar. Isso ia cansando, né? Lembra quando Jesus cura a mulher que sangrava? Está escrito assim, ele sentiu que saiu uma força dele. Você, quando já fez muito trabalho, você não diz assim, olha, eu estou esgotado, eu estou sem forças. Então, Jesus se permitiu a tudo isso. É nessa realidade que Jesus se encontra com aquela samaritana. Daquele jeito que você já teve, talvez esteja hoje nos ouvindo, onde você diz, olha, eu estou esgotado, eu não aguento mais. Pois é, Jesus estava desse jeito, exausto, de cansado, e com fome e com sede. Olha aí, pense na situação, né? Cansado, esgotado, com fome e com sede. Muito bem, agora, presta atenção, olha que bonito. Porém, mais do que todo este cansaço do corpo, mais do que toda aquela sede de uma água comum, Jesus estava cheio de sede de almas. Inclusive, quando a gente escuta aquela palavra de Jesus na cruz, tenho sede, a gente entende que Jesus estava dizendo que tinha sede de mim, tinha sede de você, da minha salvação, da sua salvação. Olha que maravilhoso, meu irmão. Jesus estava ali com mais sede de almas do que de água. Jesus estava ali porque havia uma pessoa que precisava se converter. Deixa eu dizer, Jesus está aqui agora, falando para mim, falando para você, através de São José Maria Escrivá, porque ele sabe que eu preciso me converter, porque ele sabe que você precisa se converter. E Jesus tem sede de mim, tem sede de você. Acolhe isso, aproveita essa reflexão sobre a pureza, sobre a castidade e veja como Jesus tem sede da minha alma para que ela seja uma alma pura, uma alma que não fica pensando coisas maliciosas, desejando coisas indevidas. Desde do geral, como a gente falou no primeiro episódio, um coração puro que não é contaminado pelo pecado. E claro, também não é contaminado por essa malícia da sensualidade, do sexo desordenado. É isso que Jesus tem, de sede, de desejo, de mim e de você. E ele tinha daquela mulher, daquela samaritana, uma mulher pecadora, que já tinha tido vários maridos. Você conhece a história, né? É importante você depois conferir esse trecho no Santo Evangelho, em que São José Maria está nos recordando do encontro de Jesus com a samaritana, narrado por São João. Confira aí, João, capítulo 4, versículo 6. João, capítulo 4, versículo 6. Pois bem, Jesus ali está porque queria que aquela samaritana se deixasse por ele, pela graça dele, pelas palavras dele, tocar. Chega aquela samaritana e o coração de Jesus, o coração sacerdotal de Jesus, se lança para recuperar aquela ovelha perdida. E esquece o cansaço, esquece a fome, esquece a sede. Você, quando tem uma coisa muito importante, você esquece de tudo, né? Você, rapaz, eu esqueci de tudo. Eu nem lembrei nem que eu estava com fome, não é assim que a gente diz? Então, Jesus viveu isso naquele dia. Estava cansado, com fome e com sede.
Mas quando aquela mulher chegou, ele sabia que tinha que trazê-la de volta, que tinha que resgatá-la de volta. Isso era o que realmente importava naquele momento. E então, os discípulos viram aquela cena que é descrita por São João. Jesus estava ocupado naquela grande obra de caridade. Você sabe qual é a maior obra de caridade? É trazer alguém para a luz da verdade. A gente faz obras de caridade quando a gente leva comida, quando a gente leva roupa. Com certeza são obras importantíssimas de caridade. Mas a maior de todas elas é trazer alguém para a verdade. Porque aí essa pessoa vai se tornar justa, honesta, vai ajudar tantas outras pessoas que estão sendo injustiçadas e passando fome. Então, os apóstolos viram Jesus ocupado naquela grande obra de caridade. Qual era? Mostrar àquela samaritana pecadora qual era a verdade. Quem era Deus, o amor de Deus, a salvação, a vida eterna, a água viva que brota de um coração que acredita em Deus. Mas por que São José Maria está contando essa história toda? Porque, gente, imagina, os apóstolos, eles tinham ido atrás de comida. Quando a gente lê o Evangelho, a gente sabe que os discípulos, eles tinham ido ao povoado vizinho buscar alguma coisa que comer. Aí você imagina o que São José Maria quer dizer. Quando eles chegaram, eles viram Jesus sozinho conversando com a mulher. O que é que normalmente, se Jesus minimamente tivesse mostrado algum comportamento malicioso na forma, na maneira de olhar, na maneira de tocar naquela samaritana, o que é que nós e muitas outras pessoas e os próprios discípulos iriam fazer? Talvez um cutucar o outro, o mestre ali, ó, esse mestre, conversinha boa e tal. Olha o jeito aí que ele está olhando para a mulher. Não. Eles ficaram admirados. Porque ele estava falando a sós com uma mulher com toda a liberdade. Porque em nada ele expressava maldade. Jesus estava dando ali um grande exemplo para eles, dizendo, olha, pela salvação das almas, vocês precisam tirar toda malícia, toda maldade do seu coração. Como é bonito, meu irmão, contemplar a pureza. Que virtude preciosa. Você já pensou que coisa linda você conseguir se relacionar com as pessoas sem maldade, sem malícia? Você que é homem, poder olhar para uma mulher sem cobiçá-la, sem desejá-la, como infelizmente isso é tão raro. Não é verdade? Passa uma mulher, às vezes você é casado, e você vai acompanhando aquela mulher, olhando, despindo aquela mulher. E se estiver sozinho, às vezes fica com uma conversa, com encheiramento, não é? Com insinuações. Se não faz isso pessoalmente, faz através de uma conversa, de celular, de mensagens. Isso falando para os homens, isso falando para as mulheres, para todos nós. Nós temos que ver a maravilha que é a santa pureza, como a pureza é algo encantador. E deixa eu dizer para você, não é só belo e não é só algo que vai nos permitir ver a Deus, isso já bastaria. Mas, meu irmão, minha irmã, quando nós temos um coração puro, nós somos mais fortes. Nós somos mais fortes. Quando nós conseguimos dominar a nossa malícia, a nossa sensualidade e temos pureza, fidelidade a Deus e às pessoas, por exemplo, o marido, como é que ele vive a castidade? De uma forma especial, sendo fiel à sua esposa, a esposa sendo fiel ao seu marido, o namorado à namorada, o padre ao seu sacerdócio, a religiosa à sua consagração, o solteiro naquela expectativa contida e ungida por Deus
esperando a hora do casamento para aí então viver a sexualidade com compromisso, com responsabilidade. É assim que nas diversas realidades se vive a castidade. Quando a gente consegue isso, a gente se sente mais forte. Por isso que você e eu dizemos, quando a gente vê um marido que abandonou a família, ou uma esposa que abandonou o esposo por outra pessoa, você diz assim, ah, meu Deus do céu, ele foi muito fraco, ela foi muito fraca. Ou então a gente fala isso de nós mesmos. Quando a gente cai em algum pecado contra a castidade, a gente diz, eu fui muito fraco. Ou até assume, eu sou muito fraco. A castidade, ela nos fortalece. E ela faz com que a nossa vida dê mais frutos, nós nos tornamos mais fecundos e mais capazes de trabalhar por Deus. Imagina uma pessoa que não é casta, que não vive a pureza, como é que ela vai ter forças e coragem para trabalhar por Deus? Sabendo, nesse sentido, da sua fraqueza, do seu desvio, da sua impureza. A pessoa pode até trabalhar para Deus, mas trabalhar fazendo de conta. Não tem convicção porque não tem pureza no coração. Eu quero que você, no final desse episódio de hoje, reze comigo dizendo, Jesus, eu quero imitar o teu exemplo. Eu quero ter a capacidade de ficar a sós com alguém sem nenhum tipo de maldade. E as pessoas que chegarem e me observarem percebam em mim só pureza, só bondade. Eu quero, Senhor, imitar o teu exemplo. Eu quero colocar acima de tudo o empenho pela salvação das pessoas e eu entendo, Senhor, que isso passa pela pureza do meu coração. E se você, assim como eu, se sente necessitado, necessitada, meu irmão, minha irmã, peça. Porque a castidade é algo que nós temos que buscar e pedir a Deus que possa nos capacitar. E Deus quer purificar o meu coração e o seu. Senhor, dai-nos esta graça de uma vida fecunda, de uma vida forte, de uma vida vivida em liberdade, na prática da bondade, a partir da castidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final de mais um episódio. Hoje, a primeira parte dessa sequência sobre o exemplo de Cristo. A castidade a partir desse olhar, dessa contemplação, vendo a castidade no exemplo de Cristo. Ainda temos um outro episódio onde São José Maria vai continuar nos levando a olhar para a vida de Jesus e ver a sua pureza, a sua luz. Aonde Deus lhe tocou, o que foi que Deus lhe falou, comentou, escreva aí, você que está acompanhando pela internet, não saia sem deixar o seu comentário. E queremos motivar você a divulgar cada vez mais para amigos, familiares, colegas de trabalho, de estudo, pessoas da igreja, esse momento de reflexão. Através da internet, também através da Rádio Cultura de Quixadá. E, por favor, reze pelas nossas intenções, nós rezamos agora pelas suas também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande, não esquece, todo sábado, missa na Boa Semente às 6 da manhã. Sempre bom contar com a sua presença. Faça do seu sábado um dia de peregrinação mariana. Venha rezar com a gente na Boa Semente. Um abraço, até o próximo episódio, se Deus quiser. Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau.